Oi, docinhos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para esse canal abençoado. E para quem não me conhece, meu nome é Tati. No vídeo de hoje vamos ter mais um bate-papo. Vou estar contando para vocês um pouco da minha história, de como essa bala de coco que eu postei aí no vídeo entrou na minha vida. Foi uma coisa surpreendente. Só que para vocês entenderem um pouco da história dessa bala de coco, eu vou ter que pegar um pouco da minha história lá de trás, desde quando tudo começou, como os doces entrou na minha vida. Aí vocês vão entender o porquê que eu quero contar a história dessa bala de coco. E para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, venha fazer parte da minha família, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like, compartilha aí meus vídeos, para que mais pessoas possam me conhecer através de você. E é isso, esperem que vocês gostem do vídeo, vamos lá, que eu vou contar um pouco da história de quando tudo começou na minha vida. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, tudo começou no ano de 2009, 13 anos atrás, isso mesmo, 13 anos atrás, onde eu trabalhava numa loja lá no Brás, no Paris, e fiquei um pouco mais de um ano trabalhando nessa loja, só que quando eu entrei nessa loja, eu ganhava pouco, então, para mim ter uma rendinha extra, eu comecei a fazer cones e trufas para estar levando para vender, porque como eu folgava de domingo, aí no domingo, que era dia da minha folga, eu chegava em casa no sábado, né? Sábado eu saía mais cedo da loja, chegava, limpava a casa, e no domingo eu tirava só para fazer meus doces, para estar indo levar, para vender lá durante a semana. Aí eu fazia um pouco de cone, um pouco de trufa e saía para levar e levava para vender lá, né, para os funcionários, meus colegas, né, de trabalho. Aí nisso que eu fiquei um tempo vendendo, né, os cones, as trufas. Aí passou um tempo, eu fui mandada embora dessa loja. Aí eu fui trabalhar em outra loja da mesma rua. Fiquei uns 6. Foi o tempo do meu seguro-desemprego. Foi o quê? 5 parcelas, 6 parcelas que eu peguei de seguro-desemprego. Fiquei 6 meses trabalhando nessa outra loja da mesma rua, lá no Paris, que é lá na Avenida Vautier. Fiquei 6 meses trabalhando lá. E também levava os doces para vender, né? Na hora do meu almoço eu levava para vender nessa outra loja que eu trabalhava e nessa que eu estava também vendia, né? Só que aí acabou o meu seguro e também eu fui mandada embora justamente quando acabou o meu seguro. Aí eu entrei em desespero, né? Foi onde eu entrei em desespero. Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida agora? Aí foi onde eu tava em casa, assim, triste, sem saber o que fazer. Foi onde eu peguei e pensei assim, eu vou levar sobremesas para mim vender, porque eu conheço já o pessoal lá. Eu vou estar vendo receitas no YouTube para mim estar fazendo. Eu já sabia fazer bolo no pote, eu sabia fazer um bocado de coisa. Aí eu fui vendo receitas novas no YouTube. Foi onde eu falei pro meu esposo, eu não vou ficar chorando não, porque eu tô desempregada. Eu vou fazer as sobremesas, vou colocar na caixa de isopor e vou levar. Aí eu fazia sobremesas, foi onde eu comecei a fazer. Peguei o dinheirinho que eu tinha recebido, né? Aí eu comprei todos os material e comecei a fazer as coisas para mim vender. Eu já conhecia um pouco de pessoas lá, né? Tanto da loja que eu trabalhei, das duas lojas que eu trabalhei, quanto de outras lojas, né, vizinhas. Aí eu fui levando as coisas para vender lá e eu lembro que eu saía daqui de casa com 2 caixas de isopor cheia, assim, carregava nos braços as 2 caixas cheias de sobremesas para vender lá. E nisso, um foi me apresentando pro outro, um foi mostrando pro outro, eu fiquei bem conhecida naquela rua. Só que aí eu levava nos braços porque eu ficava com medo de as sobremesas virar, né? De eu colocar no carrinho e as sobremesas virar e se desmanchar, bagunçar. Aí tem uma vizinha minha que, se ela estiver assistindo o meu vídeo, ela vai saber quem é, que é a Toninha. Beijo pra você, Toninha, porque me ensinou a fazer muitas coisas. Foi ela que me ensinou a fazer as trufas, foi ela que me ensinou a fazer pão de mel. Então, tipo, sou muito, muito, muito grata à Toninha. Que eu via essa mulher guerreira, batalhadora,
chegando em casa, eu moro em apartamento, ela mora acima de mim, e eu via ela chegando em casa, puxando aquele carrinho e subindo as escadas com a caixa cheia, com as caixas de isopor cheia de coisa. E aí um dia eu fiquei curiosa e perguntei pra ela, Toninha, que você trabalha do quê? Aí foi onde ela me falou que trabalhava vendendo sobremesas em São Mateus, e eu pedi pra ela me ensinar a fazer as trufas, né? E foi ela que me ensinou a fazer as trufas. As trufas que eu comecei a levar nessa loja aqui, nessa primeira loja do Brás que eu trabalhei. E os cones eu aprendi na internet. Aí ela me ensinou a fazer e daí então eu comecei a vender e quando eu fui mandada embora, foi o que eu fui fazer. Fui fazer bolo no pote, fiz trufas e levava na sacola na mão. Até que um dia eu perguntei pra ela, mas Toninha, você leva o que nas caixas? Aí ela falou que levava bolo, levava isso, levava aquilo, levava tanta coisa. E eu falava pra ela assim, mas não vira? Ela, não vira. Que o meu medo era de colocar todas as sobremesas na caixa de isopor, colocar a caixa de isopor no carrinho, na hora que eu virasse o carrinho pra andar com o carrinho, aquelas sobremesas ia bagunçar tudo, ia chegar lá no Brás tudo bagunçado. Aí ela falou que não tinha perigo de bagunçar, era só colocar, ajeitar, né? E assim eu fiz. Comecei a levar no carrinho. E só que primeiro, antes de eu levar no carrinho, como eu levava as duas caixas na mão, o gerente da segunda loja que eu trabalhava via, ou que eu levava tudo assim na mão, aí ele falou assim, então vamos comprar um carrinho para você trabalhar, né? Lá vendia aqueles carrinhos que lá era caixas, é uma loja que vende coisas de plástico, assim, coisa para hospital, balde, carrinhos, aquelas caixas que os hospital usa, que coloca em cima de um carrinho, e aí leva as roupas sujas para a lavanderia. Não sei se vocês sabem que carrinho é esse. É uma caixa, ou que também serve para condomínio levar lixo para lixeira. Aí tem a parte de baixo que é o carrinho e tem a caixa. Aí eu chegava lá no Brás, o carrinho, eu tinha comprado o carrinho, só que aí eu falei assim, aonde que eu vou guardar esse carrinho? Aí ele falou assim, bom, vou conversar com os meus amigos que tem o estacionamento aqui na frente e vou ver se eles guardam pra você. Aí a gente foi lá, conversou com os meninos super bonzinho, falou, não, tudo bem, pode guardar aqui, enquanto você estiver trabalhando, pode guardar sim aqui, a gente guarda pra você, não cobra nada. Aí eu sempre dava uma sobremesa pra eles, claro, né? Eu chegava com aquelas sacolas pesadas e colocava dentro do carrinho, aquele carrinho tinha tampa, e até adaptei um guarda-sol, né, no carrinho. Aí o carrinho tinha tampa, tudo, eu colocava as caixas de isopor lá dentro e saía empurrando aquele carrinho de loja em loja. Fui fazendo minha clientela, fiz bastante clientela lá. E nisso, as polícias naquela época, elas não deixavam trabalhar direito. Mas como o carrinho tinha tampa, quando eu passava perto de alguma polícia, eu fechava a tampa do carrinho. Então eles não sabiam que eu tava vendendo e eu saía andando, né? Eu não ficava parada muito tempo. E trabalhei assim um bocado de tempo. Trabalhei assim bastante tempo. Aí depois que a Toninha me falou que não virava as coisas se eu colocasse no carrinho, eu comecei a levar no carrinho de mão. Chegando lá, eu colocava nesse outro carrinho que eu trabalhava. Aí, como eu descia no ponto perto da igreja do Pari, eu fiz amizades ali, porque eu já chegava, já vendia um pouco ali para depois descer para pegar meu carrinho. Aí nisso, uma senhorinha que trabalhava na igreja do Pari, lá tinha uma biblioteca, tipo uma livraria lá dentro antes, né? E aí ela conversou com o Frei, e o Frei daquela época deixou com que eu guardasse o meu carrinho de doce lá, o que eu tava guardando no estacionamento. Aí eu comecei a guardar o meu carrinho de doces lá, que ficava mais perto pra mim. E não, minto. Eu comecei primeiro guardando o carrinho nessa igreja. Depois que eu fui passar pro estacionamento, depois que mudou o Frei da igreja, dessa igreja católica, né? Lá do Pari, nossa, como que é o nome daquela igreja do Pari? Eu esqueci o nome daquela igreja.
Nossa Senhora do Pari. Santo Antônio do Pari, o nome da igreja, Santo Antônio do Pari, isso mesmo. Eu guardava meu carrinho lá, guardei por bastante tempo, sem eles me cobrar nada. Era uma senhorinha muito, muito gente boa, e o Frei também era uma pessoa muito legal. Deixava eu guardar o carrinho lá, porque eu descia do ônibus ali mais próximo, né? Então eu já colocava minhas coisas dentro do carrinho, já começava minhas vendas por ali. Aí, depois de um tempo, mudou o Frei. Aí o Frei que entrou pediu para que retirasse tudo de lá, porque ia desmanchar a livraria, tudo mais. E aí foi onde eu fui conversar com o gerente lá da onde que eu trabalhava, e ele foi conversar com os meninos do estacionamento. Os meninos do estacionamento começaram a guardar para mim sem cobrar nada. Aí eu descia com o carrinho até lá embaixo, né? Que aí eu já levava as coisas no carrinho, descia com o carrinho até lá embaixo, colocava as coisas no carrinho e começava a trabalhar de boa. Fiquei muitos anos trabalhando assim. Aí, o que acontece? Me quebrou, né? Me quebrou, porque eu fiz muita clientela ali naquela rua. Do Hospital do Pari lá pra baixo, todo mundo me conhece. Então, tipo assim, tem pessoas que trabalham lá até hoje, há 13 anos atrás ainda tá trabalhando lá, me conhece. Então, era muito fiado para pagar dia 5, dia 20. Meu caderno de fiado era um bolo desse tamanho. E na hora de vender, vinha tudo que nem um urubu pra cima de você, pra cima do meu carrinho. Ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. Anota aí pra mim. Aí a besta aqui ia lá, marcava. Na hora de pagar, aí eu tinha que ficar entrando na loja. Aí você espera um pouquinho que eu tô atendendo, mas na hora de comprar, vinha que nem um urubu pra cima de mim. Na hora de comprar, largava até o cliente no meio da loja para vir comprar, mas na hora de pagar, ficava lá. O cliente não queria nem que ficasse atrás dele, e eles ficavam atrás do cliente para me fazer de besta, fazer esperar, ou que eu fosse embora, não fosse receber naquele dia, entendeu? Aí na hora de receber, para mim era maior sacrifício, porque eu tinha que vender e tinha que receber. Então era mais cansativo para mim, eu demorava mais. Aí nisso o fiado me quebrou. Por que o fiado me quebrou? Chegou. Ai, minhas gatas aqui, ai. Ai, relevem que eu tenho duas gatas aqui, bagunceiras arteiras. Então, voltando ao assunto, o fiado me quebrou porque chegou uma época que eu olhei assim pro dinheiro que tava nas minhas mãos, eu falei assim, ou eu compro mercadoria para me continuar trabalhando, ou eu pago minhas contas, das duas uma, eu não tenho dinheiro para fazer as duas coisas. Aí foi onde eu peguei, conversei com meu esposo, eu falei assim, eu vou procurar emprego fora. Aí foi onde eu comecei a procurar emprego fora, e foi onde eu fui trabalhar no Nagumo. E nisso, trabalhando no Nagumo, eu trabalhei por um tempo, acho que foi um pouco mais de um ano, eu não aguentei. Eu já quis logo sair para vender minhas coisas na rua de novo, porque eu não tava mais aguentando ficar ali presa, sabe? Você trabalhar na rua, quando você vai trabalhar registrado, você não quer ficar ali, cumprir o horário certinho. Na rua você vai a hora que você quer. Tudo bem que eu, quando eu tô trabalhando na rua, sou bem regrada com os meus horários e sou bem regrada com os dias que eu trabalho. Mas só que, tipo assim, o dia que não acontece alguma coisa, não dá pra mim, eu não tenho que ficar dando satisfação, a não ser pros meus clientes, né? Que eu não vou, que isso, que aquilo. E trabalhando fora, você tem que estar ali cumprindo aquele horário, você tem que bater as 8 horas certinha, você tem que cumprir todo aquele horário. E o que me deixava nervosa é eu ficar presa sem poder sair, sem poder ver gente diferente, sem poder sair daquele lugar. Dá vontade de sair correndo, você vai embora daqui, sair correndo, largar tudo lá. Aí foi aonde eu pedi minhas contas, e o gerente nem queria que eu saísse. Ele queria que eu fosse trabalhar, tipo, que eu falei que eu ia vender café da manhã. Só que, na verdade, eu ia voltar a vender meus doces, né? Aí, nisso, eu pedi minhas contas, porque eles não queriam me mandar embora, eu pedi minhas contas. Nisso que eu pedi minhas contas, eu voltei a vender meus doces no Brás de novo. Só que pra mim sair daquela rua que eu estava no fiado,
Aí eu conheci um senhorzinho, esse senhorzinho vendia pudim, ele queria que eu vendesse pudim pra ele. Só que eu já voltei com outras ideias. Eu já fui lá, voltei pro Brás com outras ideias. Eu falei assim, não, eu quero vender tapioca. Olha só, doida, dos doces pra tapioca. E naquela época a tapioca bombava. Naquela época a tapioca tava no auge. Tipo, passava na Ana Maria Braga falando da tapioca, que a tapioca era boa, que isso, que era aquilo. Passava nos jornais, tava o auge da tapioca naquela época. Aí eu falei pra esse senhorzinho que eu não queria vender pudim pra ele, porque eu queria montar um carrinho de tapioca para mim. Aí foi onde ele adaptou, pra mim começar, ele adaptou o carrinho dele. Na frente eu vendia pudim pra ele e atrás a gente adaptou um fogãozinho pra mim estar vendendo minhas tapioca. Ele me forneceu o ponto, e daí então, desse ponto que ele me forneceu, eu fiquei nesse ponto, formei minha clientela nesse ponto, e daí então, tipo, era lá na Rua da Juta. Só que aí o tiozinho que vendia milho falava que lá era o lugar dele, que tal. Aí tinha uma menina que vendia açaí, aí ela ficava na minha frente lá vendendo açaí, aí ela falava pra mim, por que você não vai ali naquela rua tal, que não tem ninguém vendendo tapioca lá, é melhor pra você, aqui tem que ficar saindo da polícia tal, que você não vai pra lá, vender tapioca lá, não tem ninguém lá, era na rua... Era lá na rua Henrique Dias. Aí eu falei pra ela, tá bom, né? Porque ela vendia açaí lá, né? Na Rua da Juta. Depois ela descia lá pra essa Henrique Dias à tarde. Aí eu falei assim, não, tá bom, eu vou pra lá. Aí eu fui, cheguei lá, pedi pra mulher deixar eu colocar o carrinho na porta da loja dela. Nisso, eu já tinha mandado fazer um carrinho só de tapioca pra mim e tinha entregado o carrinho do tiozinho, que era de pudim. Falei pra ele que pra mim não dava, que eu ia ficar só com a tapioca mesmo. Eu mandei fazer um carrinho bem bonitinho, pequenininho de tapioca pra mim, e eu vendia café e tapioca. Aí a dona Maria deixou eu ficar na porta da loja dela. Aí eu começava à tarde, né? Depois do meio-dia. Só que aí as pessoas foram me falando: tapioca se vende de manhã, vem de manhã, vem de manhã. Aí eu comecei a chegar bem cedo. 7 horas da manhã o carrinho já tava lá, né? Na porta da loja. Aí eu comecei a ser bem conhecida com a tapioca lá. 7 horas da manhã fazia até fila no meu carrinho para comprar. Eu fiz bastante clientela, fiz uma boa clientela lá. E e aí fiquei muitos anos trabalhando com a tapioca lá na porta da loja da Dona Maria. Aí Aí nisso começou a surgir outros carrinhos de tapioca, né? Começou a surgir. Aí eu comecei. Aí, tipo assim, não tinha só o meu, começou a aparecer outros e outras pessoas vendendo. De cada esquina tinha tapioca já tal. Aí eu lembro que o Rapa tava pegando muito, 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 porque ali eu ficava bem assim, na esquina da onde dava acesso para a Rua da Feirinha da Madrugada, a antiga Feirinha da Madrugada. Então o Rapa descia ali com tudo para pegar o pessoal que ficava bem na porta, os camelos ficavam bem na porta da feirinha. Aí nisso eu fiquei com medo de ficar ali e tal. Aí foi onde eu peguei e fui para dentro da feirinha. Pagava aluguel lá dentro da feirinha. Lá dentro da feirinha o aluguel era caríssimo, caríssimo o aluguel dentro da feirinha. Foi onde eu fiquei só 6 meses dentro da feirinha e saí pra rua novamente. Só que nisso que eu saí pra rua, eu já tinha perdido aquele meu ponto da Henrique Dias. Aí eu fiquei rodando, 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 rodando. Ficava um pouco na feirinha andando com o carrinho dentro da feirinha da rua Cheers. Aí ali eu andava, ficava andando, passando de barraca em barraca, depois eu subia, ia pra porta do Shopping HD, que é na rua Elisa Whittaker, que é esse Shopping HD, ele tem duas entradas, ele tem na rua Elisa Whittaker e na Henrique Dias. Então eu só fui pra rua de trás. Aí nisso que eu parava o carrinho lá, já era tarde, aí as meninas lá falavam assim, se você começar a vir mais cedo, a gente vai começar a comprar o café da manhã só com você. Aí eu, tá bom, aí eu parei de descer pra Feirinha da Madrugada na rua Tiurts, comecei a ficar só na Henrique Dias, na Elisa Whittaker, na porta do shopping, foi onde eu fiz outras clientelas,
E o pessoal da rua da Henrique Dias viu que eu tava lá e voltou a comprar comigo lá. Aí foi que eu fiquei muitos anos trabalhando assim dessa maneira, com a tapioca. Aí foi aonde deu a pandemia. Aí deu a primeira pandemia, aí eu... Tanto é que nessa rua Henrique Dias, o meu primeiro carrinho de tapioca, quem tá lá até hoje, que comprou o meu primeiro carrinho foi a Maria. A Maria que vendia açaí, que ela que me indicou para trabalhar naquela rua com a tapioca naquela época. Se ela estiver assistindo o meu vídeo, beijo para você, Maria. E eu fui trabalhar na rua de trás. Comprei outro carrinho e fiquei na rua de trás. E daí, então, eu fiquei muitos anos trabalhando com a tapioca. A minha irmã, que ela me ajuda com os doces hoje, ela fazia as coisas aqui em casa pra mim, porque eu saía bem cedo, de madrugada mesmo. Ela vinha, fazia tudo, fazia massa, fazia recheio, ela fazia a carne seca, fazia o frango, triturava queijo, presunto. Ela preparava tudo pra mim da tapioca. E eu chegava em casa, já estava tudo feito, minha cozinha limpa, eu só tinha que chegar e descansar, porque eu acordava muito cedo, de madrugada mesmo. Eu saía pra trabalhar, ó, eu tinha que... Como era muito longe, o trajeto de lá até aqui, eu chegava em casa, era 4 horas da tarde. Aí chegava exausta, cansada. Então, a minha rotina era assim. Quando eu trabalhava na Henrique Dias, eu só vendia tapioca e café. Só que nisso começou a surgir outros carrinhos de tapioca. E aí eu comecei a ver que só a tapioca já não tava mais dando o lucro que eu precisava, né? Aí eu precisei de colocar outras coisas pra tá vendendo pra ver se, né, dava uma levantada, né? Aí foi onde eu peguei eu já tinha trabalhado, quando eu trabalhava com doces, eu tinha trabalhado uma época na quermesse da Igreja do Pari. E aí, do lado da minha barraca de doce, tinha uma barraca de batata rosti. Aí eu ficava olhando aquela batata e eu achei interessante. Aí eu pesquisei na internet, aí foi o que eu coloquei pra vender no meu carrinho pra dar uma levantada, né? Pra dar assim um up. Aí eu coloquei a batata rosti, só que aí nisso que eu coloquei a batata rosti, eu também coloquei lanches, né? Aí como eu vendia café da manhã, eu falei assim, vou colocar lanches, misto quente, sem ser a batata rosti, vou colocar vários tipos de lanches. Aí daí então eu já não podia mais trabalhar sozinha, porque aí eu fui crescendo, né, o carrinho, eu precisei de pegar uma pessoa para me ajudar. Aí eu peguei uma pessoa para me ajudar lá na rua e a minha irmã, que hoje ela me ajuda a fazer os doces aqui em casa, ela me ajudava a fazer as coisas para levar pro carrinho da tapioca. Ela ajeitava fazer as coisas dos lanches também, ela fazia, deixava a salsicha no jeito pro hot dog, ela cozinhava batata para deixar a batata cozida, né, pra batata rosti, eu levava cuscuz também, então a gente já deixava o cuscuz pré-cozido. Aí chegando lá na rua tinha as panelinhas pequenininhas individual, onde eu fazia o cuscuz individual, né, pro cliente. Então era de tudo que eu vendia naquele carrinho. Vocês viram aí num dos vídeos anteriores de vendas na rua, eu mostro o carrinho pra vocês, eu mostro. E do jeitinho que eu deixei ele tá hoje lá, no mesmo canto, no mesmo lugar, com as mesmas clientela. Aí tá. Fiquei mais de 4 anos nessa rua Elisa Whittaker, na porta do HD, trabalhando com esse carrinho de tapioca. Aí Aí foi onde deu a primeira pandemia. Aí deu a primeira pandemia, eu fiquei em casa sem fazer nada. Aí esperando, né? Todo mundo ficou esperando tudo reabrir, ficou todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. E aí, quando tudo reabriu, aí eu voltei, né, a trabalhar. Aí trabalhei normal, trabalhamos normal. Aí deu a segunda pandemia, foi onde eu falei, não, eu não quero mais ir, eu vou parar, só que eu tenho que pedir direção para Deus, porque pra mim ficar naquele ponto, eu orei a Deus,
fiz um voto com Deus e tô lá, e fiquei lá até o momento que Deus falou pra mim, chega, você não vai mais ficar aqui. Eu não tava conseguindo pôr o carrinho naquela calçada, porque o gerente não tava deixando, né, lá atrás, naquela época. Aí eu orei muito a Deus e pedi para Deus deixar eu ficar ali, porque ali já era onde eu tinha já minha clientela já formada, né, desde a outra rua de trás. Aí ele deixou ficar, né, com muita oração ele deixou ficar ali. Aí eu fiquei mais de 4 anos ali, né, com muita persistência, com muita força, com muita luta, porque não era fácil não. Ó, vou contar para vocês como que era. Eu tinha que. Meu esposo, ele trabalha numa padaria aqui perto de casa, então ele tinha que estar nessa padaria às 5 horas da manhã. Só que antigamente eu ia pro Brás 10 para as 4, pegava o ônibus aqui do terminal, chegava lá 4h30. Só que aí tava ficando muito cansativo para mim, porque eu levava os cafés e trazia as garrafas de café vazia, levava as caixas cheias de mercadoria e trazia as mercadorias que sobrava, trazia as garrafas de café. Tipo, era muito peso. Eu andava com muito peso, tanto na ida quanto na volta, fora o peso do carrinho, que do estacionamento até o ponto era muito longe. Era muito longe do estacionamento que eu guardava o carrinho, que era lá na rua Canindé. Quem conhece sabe que eu tô falando, na rua Canindé, até chegar na rua na Elisa, ou Itaca, andava um bocado com carrinho pesado. E vocês viram aí no vídeo passado o tamanho do carrinho que eu mostrei pra vocês. Então, nisso foi onde eu falei, não, então você começa a me levar. Eu comprei todas as garrafas reserva, comprei todas as coisas que eu precisava reserva. Aí o que eu fazia? Ele me levava, eu acordava 1 hora da manhã, fazia um monte de café, que eu fazia café na hora, né? Porque eu não fazia café de um dia pro outro. Fazia café para misturar no café com leite, fazia café para levar só café puro e e fervia leite para levar uma garrafa de leite quente para fazer o chocolate ali na hora pro cliente, né? Aí nisso eu fazia tudo isso, arrumava as mercadorias que a minha irmã tinha feito tudo na caixa de isopor. Aí levava as mercadorias e os cafés. Aí eu saía de casa 3 horas da manhã. Meu marido tinha que me levar 3 horas. Se não saísse daqui, no máximo 3h30, não dava tempo de ele voltar para ele trabalhar. Aí eu chegava lá, era o quê? 4 horas da manhã. E a menina só conseguia chegar a que hora? 5, 5h30. Aí eu tinha que arrumar o carrinho lá, bem devagarzinho no estacionamento, ficava lá arrumando. Às vezes eu tirava uma soneca, até esperar ela chegar para me ajudar a subir com o carrinho e mais as mercadorias que era parte dela do lanche, né? Que não cabia tudo no carrinho, porque o carrinho já era pesado demais, um bujão de 13 quilos, um monte de garrafa de café. Aí as mercadorias dos lanches, algumas coisas, a tapioca, dava pra ela levar, né? Aí eu dava pra ela levar no carrinho dela, de mão, né? Que era um carrinho de mão. Então, aí a gente subia, montava tudo lá, aí quando vinha desmontar já era meio-dia. Aí nós desmontava meio-dia e até descer e limpar. Eu limpava o carrinho todinho e ela lavava a louça. Ela lavava as garrafas de café e a louça que nós usávamos no carrinho para ficar pro outro dia. Então nós saímos do estacionamento já era 3 horas da tarde. Até lavar toda a louça e limpar o carrinho e arrumar a geladeira, que aí eu comecei a ter, para não ficar trazendo nada para casa, eu comprei outra geladeira aqui para minha casa e levei a da minha casa para lá. E fiz e o estacionamento onde eu guardava o carrinho tinha um quartinho onde eu guardava o estoque de minhas mercadorias, tinha minha geladeira, tinha um quartinho meu lá trancadinho, bonitinho, que tinha tudo meu reserva lá. Eu fazia estoque de refrigerante, tinha lá minha geladeirinha, fazia estoque de embalagens, então era tudo organizadinho, né? Aí tá, resumindo, deu a primeira pandemia, tal, voltei. Aí deu a segunda pandemia, foi onde eu falei, não quero mais. Aí eu orei a Deus, porque foi Deus que me deu aquele ponto para trabalhar, então só Ele poderia me tirar de lá. Eu falei assim, Senhor, mostra para mim o que eu faço, né? Eu não quero mais, tá sendo muito sacrificante para mim. Eu não aguentava mais.
Eu acordava todo dia, 1 hora da manhã, ia dormir 9 horas da noite, eu não tava mais aguentando, não tava mais tendo vida, sabe? Eu não tava mais aguentando fazer mais nada. Só trabalhar, trabalhar e trabalhar. E eu trabalhava de segunda a sexta. No sábado e no domingo eu não ia, mas ficava muito cansativo. Mesmo assim, ficava muito cansativo. Porque eu tinha minha casa para limpar, eu tinha minhas coisas para resolver, né? Então ficava bem cansativo. Por mais que eu não fosse no sábado e no domingo, né? Eu queria só saber de dormir. Chegava no sábado e no domingo eu só queria saber de dormir. De dormir, de dormir, de dormir. Não queria fazer mais nada. Aí foi onde deu a pandemia. Eu falei, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Aí eu lá, sem nada pra fazer, comecei a ver vídeos na internet. Eu já gostava muito dessa bala de coco. Aí eu peguei e fiz uma receita. Nisso que eu fiz uma receita, eu postei uma foto no meu status. Nisso que eu postei uma foto no meu status, a minha vizinha viu. A Toninha, aquela Toninha que me ensinou a fazer as trufas, beijo pra você, Toninha. E ela viu o meu status e falou assim, que delícia, eu quero. Quanto é? Eu fiz assim, mas eu não tô vendendo, eu fiz pra mim comer. Aí ela falou assim, quanto é? Aí eu, sei lá. Aí eu pus no saquinho, né? Eu tinha saquinho de embalagens aqui, pus no saquinho e vendi pra ela. Aí eu vendi, falei assim, 3 por 5. Aí eu vendi pra ela 3 por 5. Aí nisso ficou, né? Aí ela comprou a primeira vez, ela amou. Aí comprou de novo. Aí nisso, o meu esposo começou a levar pro serviço dele. Aí o pessoal lá gostava muito. Então, tipo assim, até meu esposo falou, nossa, eu não sabia que essa bala vendia tanto assim. Eu falei assim, vende, essa bala vende que nem água. Aí eu comecei a fazer, porque o pessoal começou a pedir, o pessoal lá do serviço dele começava a pedir. Aí eu começava a fazer. Aí eu fiz bastante, foi onde eu fiz um videozinho que eu coloquei na primeira parte do meu vídeo da bala de coco. Foi o primeiro vídeo da balinha de coco que eu fiz lá atrás, quando deu a segunda pandemia. Eu fiz esse videozinho, achei legal, aí eu quis colocar no meu vídeo da bala ensinando pra vocês. E aí nisso ficou, né? Eu comecei a fazer a bala, aí foi onde eu peguei e falei assim, será que é isso que Deus tá me mostrando que é pra mim fazer? Aí eu fui ligar pra minha irmã. Aí eu liguei pra minha irmã e falei assim, olha, eu tô querendo, não, eu tô querendo desistir do carrinho, não tô mais querendo ir trabalhar no carrinho. Então eu tô ligando pra você porque se alguma coisa acontecer, você já sabe, né? Que eu não vou mais, tal. Tô pensando em vender o carrinho. Ai, desculpa, que eu tô com a minha garganta irritadíssima. Eu vou parar um pouquinho aqui, eu vou beber um pouco de água, tá? Já volto. Pronto, eu voltei. Tô agora com a minha garrafinha de água aqui. Se me der irritação na garganta, já bebo um pouco de água, né? Então, voltando à história, aí a minha irmã falou assim, não, se você quiser vender o carrinho, pra mim não tem problema, porque eu descobri que eu tô grávida, então eu vou poder trabalhar com você só por um tempo mais. Aí eu falei assim, sério que você tá grávida? Eu falei assim, então a resposta que eu tava pedindo pra Deus, então eu já tenho a resposta do que eu tava pedindo pra Deus, que eu tava pedindo pra Deus uma direção do que eu fazia, né? Se era pra mim vender o carrinho ou não, o que era pra mim fazer. Aí Deus já me deu a resposta que a minha irmã tava grávida e também me mostrou as balinhas de coco. Aí eu comecei a vender as balinhas de coco numa cestinha de palha. Vou pegar aqui pra vocês verem. Então, eu comecei a vender as balinhas de coco nessa cestinha aqui, ó, de palha. Aonde todo mundo, né, sempre vendeu balinha de coco aqui, né? Aí eu vendia as balinhas de coco nessa cestinha, vendia bastante balinha de coco. Eu comecei só vendendo balinha de coco. Aí depois foi surgindo a ideia de eu fazer os brigadeiros, né? Aí eu não sabia fazer os brigadeiros. Eu comecei a olhar na internet, aí o dinheirinho que eu vendi, teve um dia que o dinheiro que eu vendi as balas de coco, em vez de eu ficar com o meu lucro, eu fui lá investir nas coisas para fazer os brigadeiros. Foi onde eu aprendi a fazer os brigadeiros, olhando várias receitas na internet. E eu comecei a levar só brigadeiro e bala de coco. Aí eu colocava só brigadeiro e bala de coco nessa cestinha.
Aí foi aonde eu peguei e comecei a ver outros sabores de brigadeiro, né, pra vender. Aí eu fui me interessando pelos outros sabores de brigadeiro. Foi aonde eu comecei a levar diversos sabores de brigadeiro e as balas de coco. Aí eu comprei essa cestinha aqui. Aí nessa cestinha aqui, que é mais fundinha, eu levava os brigadeiros e as balas de coco aqui nessa cesta. E porque os brigadeiros, eu sempre trabalhei com os brigadeiros no blister, né? Então eu levava aqui, porque a cestinha começou a ficar pequena. A cesta, ela começou a ficar pequena para os brigadeiros e as balas de coco. Porque era diversos sabores de brigadeiro, então ficava meio que espalhado aqui um com o outro. Aí eu comecei a levar aqui nessa cestinha, eu faço a divisória. Aí eu tenho tipo eu coloco as balas de coco dentro de um. Vou pegar lá pra vocês verem. Assim, ó, eu levo aqui dentro, eu levo as balas de coco e aqui nessa outra parte os brigadeiro gourmet. Por que eu fiz essa divisória? Porque quando as pessoas iam pegar os brigadeiros, aí acabava amassando as balas, e as balas é muito sensível, né? Aí eu tive ideia de colocar esse pote aqui dentro para deixar só as balas aqui e os brigadeiros aqui. Que os brigadeiros não tem problema de ficar mexendo para procurar os sabores que eles não abrem, não bagunça, mas as balas de coco bagunça, né? A massa. Aí eu levo assim, aí hoje em dia eu levo assim. Ponho essa cestinha dentro de uma sacola para ficar mais fácil de eu pôr a sacola no ombro e levo assim. Aí eu comecei a perceber que eu comecei a levar balas de coco e brigadeiro. Aí, aqueles mesmos clientes que era da tapioca, meus clientes da tapioca, eles, quando voltou tudo da segunda pandemia, foi onde eu voltei já a vender meus doces. Foi onde eu já fui pra lá vender. Eu já tinha vendido o carrinho, já tava tudo certo. Vendi o carrinho pra Cleo, uma mulher que mora lá na mesma calçada da onde eu guardava o carrinho, ela mora lá. Então pra ela ficou tudo mais fácil, porque ela mora lá na calçada, né? E ela me ajudava muito. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Ela guardava guarda-sol pra mim, guarda-sol, lixeira, banquinho. Já pensou? Já tinha o trabalho de carregar o carrinho com o peso das garrafas, do bujão de 13 quilos, da cobertura dele que era de ferro, e ainda ter o trabalho de carregar guarda-sol, aqueles guarda-sol de tripé grande, banquinho, lixeira. Eu não ia ter condições, não. Aí ela guardava lá na casa dela pra mim. Ela nunca me cobrou nada, nem pra guardar bujões reserva, e nem pra guardar banco, lixeira, nem guarda-sol. Aí eu vendi o carrinho pra ela. Vendi o carrinho pra ela a preço de banana, coisa que pra outra pessoa não teria vendido o preço que eu vendi pra ela. E ela sabe muito bem disso. Ela é muito grata a mim por isso. Porque eu deixei os clientes tudinho lá pra ela. O ponto, tipo, eu fiz o ponto e deixei pra ela. Só que eu precisei de fazer isso, porque além de a minha irmã tá grávida, eu fiquei com desvio na coluna. Eu fiquei, antes de dar a segunda pandemia, começou a me dar uma dor na coluna, que eu abaixava e quase não conseguia mais me levantar. Ficava com aquela dor assim, ó, fisgando. Aí eu procurei médico. Nisso que eu procurei médico, fiz os exames. Quando eu fui mostrar os exames pro médico, o médico viu o resultado dos exames. E aí ele falou que era um pequeno desvio na coluna, que podia ficar pior se eu não cuidasse. Aí foi onde deu a segunda pandemia e eu já tava com esse desvio na coluna, já tava querendo, e minha irmã grávida, e eu já tava querendo desistir. E aí Deus me deu a visão das balas. Aí foi onde tudo aconteceu, né? A questão das balas. Eu fiz pra me degustar em casa, porque eu queria, tava com muita vontade de comer. E você sabe que na pandemia a gente ficou só fazendo receitinhas, né? Em casa a gente ficou só pesquisando ali o YouTube, fazendo receitinhas pra nós comer, né? E aí eu tava com muita vontade de comer essa bala, fiz pra me comer, acabei vendendo sem querer, e nisso foi uma visão que Deus me deu. Faz a bala pra vender, porque vai ser aí o seu sucesso. E foi daí o meu sucesso. Aí eu comecei só com as balas, pus os brigadeiros, depois pus outros sabores de brigadeiro. Aí eu fiquei vendendo pros mesmos clientes meus, que era da tapioca, ficou os meus clientes dos doces.
Só que aí eu fiquei um tempo vendendo só bala e brigadeiro, bala e brigadeiro, bala e brigadeiro. Aí eu percebi que meus clientes já estavam meio que, não, falando não. Eu já percebi que meus clientes já estavam, tipo, enjoado das mesmas coisas, as mesmas mercadorias. Foi onde eu, tipo, pensei, eu sei fazer vários tipos de sobremesa, porque antigamente lá atrás eu vendia vários tipos de sobremesa. Era pudim, mousse, bolo no pote, era aquela gelatina mosaico, era trufa, pão de mel, cone. Eu sei fazer diversos tipos de sobremesas. Então eu não vou ficar só em bala e brigadeiro, não. Eu vou diversificar. Foi aonde eu peguei e montei o meu carrinho, que eu já mostrei em vídeo aqui pra vocês. O meu carrinho com a minha caixa de isopor, tudo bonitinha. Que em outros vídeos também vocês vão estar vendo ele aí, que eu vou estar fazendo vendas na rua, vocês vão estar vendo ele. Coloquei ali as caixas de isopor, comprei os potes, tudo igual, né, os potinhos, para não ficar caindo um de cima do outro, os potes tudo igual. Aqueles potes de 200 ml, eles cabem certinho um em cima do outro e não fica caindo. Quando você deita o carrinho, eles não bagunçam, eles não caem, porque eles estão certinho, um em cima do outro, eles encaixam certinho, um em cima do outro. É os potes que eu faço todas as minhas sobremesas, é o de 200 ml. Tem o de 200, tem o de 500. Eu faço no pote de 200. Pra ficar até mais barato, né? Pro cliente comprar. O pote de 500 vai ter que vender muito mais caro, né? Aí foi onde eu pensei, eu vou diversificar, né? Uma semana eu levo de brigadeiro e bala de coco, entre bolo, mousse e pudim, e gelatina. E na outra semana eu levo outro sabor de bolo, aí levo trufa, aí eu levo bombom de morango, aí eu levo pudim. O pudim nunca pode faltar. Pudim é uma das sobremesas que não falta no meu cardápio, nem o pudim, nem o mousse e nem a gelatina mosaico. Esses três eu não tiro do meu cardápio. E nem os bolos, né, no pote. Só que os bolos no pote eu vou mudando. Cada semana eu faço um sabor diferente. Tipo assim, essa semana eu vou levar um sabor branco e eu sempre levo uma massa branca e uma massa preta. Mas aí eu sempre vou mudando os sabores. Por exemplo, essa semana eu fiz de abacaxi e de prestígio. Semana que vem eu vou fazer de leitinho com Nutella e todos de brigadeiro. Aí eu vou mudando assim os sabores dos bolos. Para a gente também não enjoar, né? E aí nisso eu fico ou 2 semanas com brigadeiro e bala de coco, ou 2 semanas com trufas e bombom de morango, ou uma semana de cada. Aí nisso daí é eu que vou vendo o que é que eu quero levar pra rua. Isso daí é eu que vou vendo. Vai depender do que os clientes, quando eu for vender, vai estar me pedindo mais. Se eu ver que tá pedindo bastante bala de coco e brigadeiro, aí eu faço mais uma semana de brigadeiro e bala de coco. Se eu ver que tá pedindo bastante trufa, eu vou levar 2 semanas de trufas, aí eu levo. Mas os bolos no pote, pudim, gelatina colorida, isso daí eu não tiro do meu cardápio. E mousse também não tiro do meu cardápio. O que eu vou estar intercalando, colocando a mais para vender no meu cardápio, é no dia das trufas, eu ponho a tortinha de morango no pote. Eu vou tá vindo mostrando todas as receitinhas que eu faço aqui. Eu vou tá vindo mostrar aos poucos. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui no meu canal. Espero que vocês fiquem ligadinhos nos meus vídeos. Espero que vocês gostem. E é isso. Essa foi um pouco da minha história. Espero muito que vocês tenham gostado aí dessa minha trajetória de vida aí, que foi muito longa a minha história, né? Mas espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado comigo até aqui. E que assistam aí meus vídeos, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar de estar assistindo esses meus vídeos, vai gostar de estar vendo essas minhas receitinhas, porque não é só para vender que eu mostro, né? Você também pode pegar essa minha receita e fazer em casa, para você comer durante o final de semana com a família, ou fazer para deixar aí durante a semana, para você ter uma sobremesa aí durante a semana para você estar aí comendo, que nem o pudim no pote. Você pode fazer o pudim no pote e deixar aí pra você ir comendo durante a semana. O mousse, você faz o mousse nos potinhos, deixa aí pra você ir comendo durante a semana com seus filhos, com a sua família. O bolo no pote eu já não digo que é um pouco mais difícil, né? Mas pra quem vende mesmo.
Mas as outras sobremesas não impede de você ir lá no meu canal, assistir as receitas e fazer para você estar comendo aí no final de semana. A bala de coco também é uma boa para vocês fazer, para estar comendo aí com a família e tal. Quando tiver uma festinha de aniversário, você está fazendo. Os brigadeiros também, para quando você tiver uma festinha aí, não quiser pagar para ninguém fazer. Olha aí, vai lá no meu canal, assiste aí meus vídeos e faz aí a receitinha dos brigadeiros para estar fazendo a festinha aí de vocês, sem estar pagando nada para ninguém. E o meu vídeo de hoje foi esse. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir, por ficar comigo até aqui. Desde já agradeço a todos. Já deixa aí um like, ó, para fortalecer o canal, para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô postando por aqui, tá? E essa foi a minha história. Desculpe aí, né, alguma coisa, o tempo que eu tomei aí de vocês, mas eu precisava de vir aqui contar um pouco da minha história para vocês, até para vocês tá me conhecendo um pouco melhor. Para você estar vendo quem sou eu atrás ali da telinha, mostrando as receitinhas para vocês, quem é essa pessoa de verdade. Então, muito obrigado por vocês que assistiram até aqui, para vocês que ficaram comigo até agora. Um grande beijo e até o próximo vídeo com mais receitinhas legais aí, vendas na rua, com mais receitinhas bacanas aí para vocês e bastante vendas na rua. É isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!